Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Juliano Melchior, eu trabalho com vendas B2B há mais de 15 anos, tenho uma especialização em Harvard em negociação e ao longo desse período todo eu já acumulei aí quase 140 milhões de reais em vendas. O propósito desse vídeo aqui é contribuir com mais um vídeo no meu canal ao longo dessa história que eu venho construindo na minha carreira para dividir com você todas as técnicas de vendas que eu utilizo, dicas que eu posso passar para você e que de alguma maneira trouxeram resultado para mim. A ideia aqui é compartilhar e trocar uma ideia contigo para saber exatamente se esse conteúdo está sendo útil ou não está sendo útil ao longo desse período todo que eu venho utilizando. E eu quero saber se ele vai ser útil para você também. Antes de mais nada, se inscreva no meu canal, né? Acione lá o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos que eu tiver. E hoje o tema é a gente responder algumas perguntas, tá? Basicamente eu vou falar sobre 4 perguntas hoje. Eu quero saber o seguinte: como que eu posso vender para o meu cliente sem ser chato? Como que eu posso ajudar o meu cliente sem ser chato, né? Então esse é um tema que nós vamos discutir um pouquinho aqui, nós vamos falar sobre isso. O outro tema que nós vamos falar, como vender sem passar ansiedade. Então, como vender sem passar ansiedade? Essa é a outra pergunta que nós vamos trabalhar aqui. Muitas vezes o vendedor, na ânsia de vender, acaba transparecendo e transmitindo essa ansiedade, né? Então, esse é um outro tema que nós vamos discorrer um pouquinho aqui. Um outro tema que nós vamos trabalhar aqui é como trabalhar vendas por indicação e recomendação, qual que é a diferença entre essas duas coisas e como que a gente pode potencializar esses dois recursos que nós temos aqui de usar, né? Tem muitos vendedores que dependem desses recursos para poder fazer acontecer as suas vendas, então a gente vai discorrer um pouquinho sobre esses dois temas. E por último, nós vamos falar como que é a melhor forma para falar não para o seu cliente. Esses são os 4 temas aí que nós vamos abordar, que foram temas que eu achei interessante na minha mentoria, dúvidas que surgiram também nas redes sociais, que eu quero aqui formalizar num vídeo único para você sobre todos esses temas, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos discutir aqui. Como fazer para ajudar o meu cliente sem ser chato? Vocês já passaram por essa situação? Alguém já teve aqui? Deixa seu comentário e já fala comigo aqui se você teve essa situação em algum momento da sua vida de vendedor ou na sua carreira de negociações. E quando está numa negociação, quando nós estamos num processo comercial, o intuito sempre é, no final da ponta, né, a gente conseguir fazer a venda, tá? Mas mais do que isso, é realmente ajudar. Só que de que maneira que a gente consegue trabalhar a ajuda sem que a gente interfira, que a gente invada a privacidade do nosso comprador, sem que a gente consiga passar realmente, né, o limite ali da consultoria que você está dando de vendas, né? E é exatamente esse o ponto. Para que a gente não seja chato, para que a gente consiga gerar valor para o nosso cliente, nós precisamos nos colocar como consultores. Então, o vendedor moderno, ele não é o vendedor que vai ali simplesmente falar sem ouvir, empurrar sem que você enxergue realmente as necessidades do seu cliente. O vendedor, ele passa a ser realmente um consultor de vendas. Ele que vai trazer para o seu cliente a melhor solução. Ele que vai trazer para o seu cliente aquilo que ele precisa para o problema que ele está vivendo. Então, o vendedor, ele tem que trazer a possibilidade de solução para aquele momento que o teu cliente está vivendo. Quando você consegue se colocar numa posição de solucionador para o seu cliente, você deixa de ser chato, né? Você passa a ser interessante. O contrário do chato é o interessante. É aquele que é desejoso, aquele que o cliente está querendo falar contigo. Quando o cliente vai atrás de você, é porque você está agregando valor para ele. E esse agregar valor tem a ver com resolver problemas. Quando você consegue entender tudo que está acontecendo na vida do teu cliente, quando você consegue compreender o momento de vida que ele está vivendo, quando você consegue compreender que aquilo que muitas vezes ele não está enxergando naquele momento pode ser um problema ali no futuro, você acaba trazendo para ele algo que ele não tinha, que é geração de valor. Quem não passou aqui por uma situação onde foi surpreendido positivamente
por alguém que te alertou sobre um problema que você não estava enxergando, que te recomendou uma dica, te recomendou uma ação, uma prevenção, alguma coisa que possa ser direcionado ou beneficiado pelo seu cliente a partir da sua recomendação. Isso é gerar valor, isso é ser interessante, isso é não ser chato. O ser chato é aquele cara que está sempre pensando nele mesmo. Ele está ali querendo vender a qualquer custo. Ele está querendo empurrar o seu produto ou seu serviço. E atualmente, pessoal, não existe mais isso, né? Se tem algum vendedor que está vendo aqui meu vídeo e achar que vai ter a ousadia ou vai conseguir empurrar, não existe mais empurrar. Hoje em dia esse termo ele está fora de uso, inclusive, tá? Mas eu ainda escuto, eu ainda ouço que vendedores querem convencer o cliente de uma necessidade que ele não tem. Essa perspicácia do vendedor, né, das pessoas que trabalham com vendas, dos profissionais que estão em campo, precisa ser trabalhada, precisa ser exercitada, precisa trazer de uma maneira que o vendedor ele aguste as suas percepções para conseguir fazer a leitura correta da necessidade do teu cliente. Então, a melhor maneira de não ser chato é ser consultor, é ser consultivo, é você gerar valor, é você trazer realmente ali a informação precisa para o seu cliente, mesmo que ele não saiba qual é as consequências dele não comprar o seu produto ou o seu serviço, né? Então, esse é o papel do vendedor. Qual é o custo que o seu cliente tem se ele não comprar o seu produto ou o seu serviço? Isso, em economia, a gente chama de custo de oportunidade. É quando você deixa de fazer uma coisa para fazer outra. Então, se para você vale mais a pena fazer o que você escolheu, esse é o custo de você deixar de fazer aquilo que você não escolheu. Então, o custo de oportunidade, né, é que o seu cliente vai pagar caso ele não compre de você. Então, se você vende um produto, vende um serviço, seja o que for, o que ele vai perder se ele não comprar? Isso precisa ser claro, né? E de uma maneira muito transparente, muito íntegra, muito direta. Explicar para o cliente, falar, poxa vida, se você provavelmente tem esse problema, não está enxergando e não vai comprar, qual é o custo? Se esse custo for maior do que o benefício que ele está esperando, ele não vai comprar. Agora, se o custo for menor do que o benefício que ele está enxergando ou que você está conseguindo mostrar para ele, ele vai comprar. E não tem a ver com preço, né? Muitas vezes o cliente fala, pô, eu não vou comprar porque está caro, né? Isso é uma outra pergunta que eu vou agregar aqui nessa da chatice do vendedor. Então, se está caro, aí tem aquele vendedor que fica insistindo e falando, não está caro, está barato, não está caro, não está barato. Quer dizer, não é assim que a gente vai conseguir convencer o cliente. O preço, ele só é caro ou só é barato de acordo com o benefício que o cliente está enxergando daquele produto que você está vendendo. Então, se ele consegue enxergar um benefício maior do que o custo que ele vai pagar, ele vai comprar seu produto e vai ficar feliz. E é esse o objetivo do vendedor para que ele não seja chato. Esse é o objetivo do vendedor para que ele consiga resolver o problema do cliente e mostrar que o preço que ele paga é justo e muitas vezes ele está levando muito mais do que aquilo que ele está pagando, né? Então, a chatice do vendedor ele pode abranger vários tipos de situações. Pode ser o preço, pode ser o prazo, pode ser o escopo, pode ser o ato da compra, comprar agora, comprar depois, o ciclo de venda, né? Então, o vendedor, para bater meta, ele fica insistindo para o cliente comprar naquele momento. E muitas vezes não é. E aí, como que você sai dessa situação? Se você tem que bater meta, o cliente está ali indeciso, muitas vezes não está trazendo as informações que ele precisa como prioridade para tomar decisão, ofereça um benefício. Essa é a saída, né? Essa é a dica que eu trago aqui para a gente conseguir convencer o cliente a tornar aquela decisão uma prioridade. Então, são maneiras justas de você negociar, de você trazer
aqui para o momento presente uma discussão que não precisa ser chata. Ela pode ser honesta, ela pode ser direta. E muitas vezes eu mesmo, como linha de frente em vendas, eu fiz isso. Chegava para o cliente e falava, cara, olha, tá no fim do mês, eu preciso bater minha meta, eu conto com o teu projeto, sem o teu projeto eu não consigo bater minha meta, eu sei que você está num processo de decisão, mas se eu te oferecer 2 meses a mais no seu contrato, você fecha comigo hoje? Quer dizer, eu estou concedendo um benefício para ele tomar a decisão agora. Percebe que eu não estou oferecendo ou pedindo de graça. Eu estou ali concedendo para ele algo que pode gerar valor para ele ali na frente. E de repente esse benefício que ele só vai ter hoje, né? E aí isso tem a ver com o gatilho mental da escassez, que é quando a gente tem prazo para resolver as coisas, ele pode reconsiderar os casos e assim tomar a decisão mais cedo. Tomar a decisão de acordo com o que você precisa, né? E eu dei o exemplo aqui de prazo, por exemplo, num contrato, mas eu não mexi no preço, entendeu? Então, quer dizer, claro que se você estendeu o contrato preço médio mensal, ele pode cair, claro, a gente sabe disso. Mas aquele faturamento, aquela venda, ela aconteceu na competência que você precisa. Então ela não vai ser depois, ela vai ser agora, né? Então tem vários mecanismos que a gente pode. Eu dei o exemplo de uma concessão de prazo, mas poderia ser uma concessão de desconto. Poderia ser um acréscimo de escopo, né? Eu coloco mais coisas no meu escopo, né, de venda. Isso tudo são mecanismos que podem fazer sentido para o cliente, tá? Então, quanto mais assertivo você for na necessidade do cliente, né, mais direcionado você estará para oferecer aquilo que ele precisa para tomar a decisão antes. Então, são formas que você consegue utilizar para não ser chato com o cliente. Mas outra maneira que eu gostaria de trazer aqui, que eu acho que também faz muita diferença para a gente na hora da negociação e fazer com que essa negociação seja saudável, é você transparecer o processo todo do seu lado, né, de vendas e perguntar para o seu cliente, né, quais são as etapas que ele precisa vencer para tomar a decisão. Então, do seu lado, quando você deixa claro que você vai apresentar a empresa, que você vai fazer uma demonstração do seu produto, que você vai apresentar o seu produto, que você vai explicar os benefícios do seu serviço, né? Quando você explica todo esse processo e diz para ele no tempo o momento que ele vai precisar tomar a decisão, isso cria uma linha do tempo na cabeça do cliente que ele já se programa e já entende que ao chegar naquela etapa vai ser a vez dele tomar a decisão. É muito legal quando você troca essa ideia com o cliente e fala, olha, fulano, fulana, enfim, empresa, nosso processo é assim, ó, nós vamos fazer isso, depois nós vamos fazer aquilo, nós vamos passar por essa etapa e vai chegar esse momento que é o momento da decisão. E aí você já antecipa. Fala o seguinte, olha, para esse momento, quando esse momento chegar, o que você vai precisar para tomar a decisão? E o que eu estou falando aqui, pessoal, nós vamos falar em outro vídeo, que tem a ver com o cliente, né? Tem a ver com o vendedor não ser chato, né? Ser consultivo, mas tem também um quesito que é evitar a objeção e não contornar a objeção. Isso vai ser outro tema, mas é só para deixar aqui uma explicação rápida, onde você consegue, com essa pergunta que eu fiz ou com esse entendimento que eu estou ensinando aqui, você evitar uma objeção. Por quê? Se você está explicando todo o seu processo, se você chegou naquela etapa onde você já explicou para o seu prospect que ele vai precisar tomar decisão e nesse momento você já pergunta para ele o que ele precisa para tomar a decisão, você já tem todo o mapa realizado. Você já sabe que chegando ali ele vai precisar conversar com a esposa, ele vai precisar conversar com o marido, vai precisar conversar com o chefe, com o diretor, com o gerente, com o conselho, enfim. Não importa, seja numa venda pessoa física, numa venda pessoa jurídica, esse momento é importante que ele aconteça, onde você saiba exatamente qual vai ser a necessidade do seu cliente para a tomada de decisão. Uma vez que você já sabe,
para você preparar o terreno nesse período todo fica muito mais fácil. Se você está vendendo um produto cuja dependência é do gerente, é do marido, da mulher, não importa. Essa pessoa estará presente, estará disponível naquela data que ele precisa tomar a decisão? Perceba que quando você estiver ao longo do processo, você já vai gerenciando todas essas expectativas sem ser chato. Por quê? Porque você já combinou. Se está combinado, não está caro. Se você já sabe qual que é o processo, já está tudo certo. Então, são alguns dos aspectos que eu considero primordiais para que a venda consultiva aconteça de uma maneira uniforme, que ela aconteça de uma forma saudável, que ela aconteça de uma maneira que seja produtiva e que leve à venda. Esse é o melhor dos mundos, tá? Então, eu falei bastante aqui. Então eu acredito que todas essas dicas vão ajudar você a se policiar e criar um contexto de boa venda, de saudabilidade, onde o seu cliente vai te enxergar realmente como um consultor de vendas e não como um vendedor chato, tá ok? Então deixa seu comentário, queria saber aqui todas as suas vivências que você já passou e de que maneira que esse vídeo te ajudou para você construir relacionamentos melhores e vendas mais saudáveis. Vou passar agora para a segunda pergunta que eu comentei com vocês, que é como vender sem passar ansiedade. Até tem uma ligação com a questão do vendedor não ser chato, né? Por quê? Porque se você conhece todo o processo de vendas, se você alinhou o processo de decisão com o seu cliente no momento que ele precisar tomar a decisão, ele souber que ele precisa tomar e ele já sabe antecipadamente todos os recursos que ele precisa para poder tomar a decisão, você já está gerenciando a expectativa. E gerenciar a expectativa é gerenciar a ansiedade. Quando você precisa vender, mas o seu cliente não quer comprar naquele momento que você precisa vender, a ansiedade se instala. E ali você tem que gerenciar essa expectativa. Então, a melhor maneira de você não passar ansiedade para o seu cliente é saber quando que ele estará pronto para comprar. Como que será o processo de decisão dele para que ele esteja pronto para comprar. Então perceba que a ansiedade tem a ver com expectativa. Então, quando você tem falta de alinhamento de expectativa, quando você consegue fazer uma venda e essa expectativa não foi alinhada de maneira transparente, correta e que os dois entenderam quais são os papéis de um de outro, a ansiedade se instala. Então, a antítese disso é você preparar o terreno, explicar para o seu cliente que ele precisa tomar uma decisão. Então, quando você vai vender e está passando ansiedade, essa ansiedade ela tem a ver com você estar muito mais preocupado em vender o teu produto do que atender a necessidade do teu cliente. Então perceba que pode ser também, né, que o seu cliente esteja ali querendo algo que você não tenha. Se ele está querendo algo que você não consegue oferecer, pode gerar uma expectativa de eu quero vender, mas não consigo atender. E aí você fica ansioso e passa a ansiedade para o teu cliente, que está criando uma expectativa que ele não vai ser atendida. Então isso tem que tomar cuidado também, né? Ansiedade é um sentimento de futuro, né? Se a gente tiver entender que a ansiedade é você viver e estar no futuro, é porque você está vivendo algo que ainda não aconteceu. Então o sentimento é de querer viver e estar, né, num momento ainda que não é o correto. Então o momento presente é o momento correto. O momento do conhecimento do que vai acontecer é o que gera a paz, é o que gera o equilíbrio. Então o contrário da ansiedade é você ficar depressivo, né? Você ficar frustrado. Então, para você não ficar frustrado e não ficar ansioso, tem que ir para o caminho do meio. O caminho do meio é você conseguir se equilibrar nas expectativas do seu cliente, da sua venda, para você conseguir fazer a venda no momento correto.
ok? Então, esse momento é um momento de alinhamento. Então, basicamente, você vai saber o momento de vender, o momento de fazer o follow-up, o momento de abordar, o momento de fechar negócio, quando você alinha essa expectativa com o seu prospect, tá joia? A ansiedade nada mais é do que o sentimento de querer fazer as coisas fora do tempo, tá? Então, se você está buscando fazer as coisas fora do tempo, vai gerar ansiedade. Tira a ansiedade de você controlando e equilibrando todas as suas atividades com o seu cliente para que ele consiga tomar as decisões de acordo com aquilo que você precisa também. Então, essa perspicácia é importante para você controlar e gerenciar essa ansiedade, tá? Eu queria que você comentasse aqui qual foi o caso que te gerou ansiedade, como que você se sente ansioso ou por que você está se sentindo ansioso dentro do seu processo de vendas, tá? O que está acontecendo aí que está te gerando ansiedade ou o que te deixa ansioso e o que você está fazendo para gerenciar essa sua ansiedade. Deixa seu comentário aqui que eu vou ter o maior prazer em discutir contigo aí alternativas de solução que talvez eu já tenha passado e possa contribuir com você, ou buscar realmente junto contigo uma saída legal aí para vencer esse momento que você está passando agora. Vendas é isso, né? A gente fica ansioso pelo resultado, mas temos que saber gerenciar essa ansiedade, né? E já saber gerenciar a ansiedade é você controlar de uma maneira racional esse processo de vendas junto ao seu cliente, deixar ele ciente de tudo que vai acontecer. Essa ciência traz para você a tranquilidade dos resultados. Então não esqueça aí de comentar aqui embaixo o teu caso para eu poder conhecer e discutir contigo aí os caminhos de solução. Vamos lá pela terceira pergunta aqui da audiência, né, e das redes sociais dos meus mentorados, para a gente poder avançar nas nossas discussões aqui. O outro ponto, que foi a terceira pergunta, foi como trabalhar indicação versus recomendação. Eu sempre trabalhei muito com esses dois itens, tá? O mais potente dos dois, da indicação e da recomendação, qual você acha que é? Recomendação ou indicação? Deixa aqui o seu comentário para eu poder saber se você realmente está junto comigo aqui. Mas, na minha opinião e nos meus resultados, sempre foi recomendação. Qual que é a diferença entre indicação e recomendação? Basicamente, a gente está trabalhando com dois aspectos. Um aspecto onde você tem um agente que te ajuda, ele vai te recomendar, ou seja, se você tem um prospect, ele tem alguém que enxergou que pode também se beneficiar do que você está vendendo, você tem que solicitar para ele te recomendar para o outro para que ele também se beneficie do que ele está sendo beneficiado. A recomendação é fazer com que alguém ligue para um potencial cliente para vocês ou indique, né, de uma maneira clara por e-mail ou por mensagem, enfim. A recomendação ela vem com uma opinião ou vem junto com uma mensagem de quem já de alguma maneira conversou contigo, tá bom? Ela vem fazendo com que ela meio que faça a chancela daquilo que você está vendendo. Então, se eu vou recomendar alguém para um restaurante, por exemplo, eu vou recomendar falando, olha, vai no restaurante tal, porque lá tem um prato assim, que é gostoso e que, como eu sei que você gosta desse prato, acho que lá vale a pena você experimentar porque ele é muito gostoso. Eu fui, experimentei e gostei. Acho que você vai gostar também. Isso é recomendar. Isso é você passar para alguém uma experiência que você teve. Ao contrário da indicação. A indicação é simplesmente você não se comprometer, né? A partir do momento que você indicou alguma coisa, você está simplesmente falando, olha, tem um restaurante ali que me parece que tem um prato que você goste, nunca experimentei. Mas, se você quiser experimentar, quem sabe você goste. Talvez ele seja bom para o seu paladar.
Então a indicação ela não tem responsabilidade, ela não tem emoção, ela tem uma ajuda, ela tem ali uma prestação de serviço, né? Eu estou indicando, mas não estou me responsabilizando pela indicação, ao contrário da recomendação, que tem muito mais peso, muito mais eficácia, né? Então o teu trabalho como vendedor é pedir recomendações. Fazer com que as pessoas recomendem o seu trabalho, recomendem a sua empresa, recomendem o seu serviço, recomendem o seu telefone, o seu e-mail. Fala, pessoal, entre em contato aqui com o Juliano porque o Juliano vai te ajudar, ele vai resolver. Né? Esse é o papel que eu peço sempre para as pessoas ou para os meus clientes. Fala, cara, resolvi o seu problema? Isso fez sentido para você? Isso que eu estou vendendo aqui para a sua empresa, você acredita que tem outros colegas seus na mesma posição que você, em outras companhias, que poderiam se beneficiar? Então isso é uma estratégia que eu uso que dá muito certo. As pessoas, além delas levarem o seu nome para o mercado, elas estão levando a sua solução. E a indicação, ela é fria. Se é simplesmente eu pegar um cartão de um lado e passar para o outro como simplesmente um meio de transporte. O vendedor não tem que ser o meio de transporte, mas pode ser também, né? Preferencialmente a gente pede uma recomendação, que ela é muito mais potente, né? Diferente da indicação, que é simplesmente passar um contato. Mas ela funciona também. Na ausência da recomendação, indica. Não deixa de indicar, pelo menos fala do nome. Eu acho que a indicação, ela é, vamos dizer assim, a segunda opção da recomendação. Então eu explico sempre para os meus clientes, né? Eu falo, olha, eu não sei, você poderia me recomendar para o seu cliente ou para o seu colega? Se você quiser, eu mando um e-mail para você, eu escrevo aquilo que eu gostaria de fazer e você me recomenda em cima do meu e-mail para o seu colega ou para quem você conhece. Você poderia fazer essa gentileza? Validando o meu discurso em cima daquilo que a gente já viveu aqui nessa experiência de compra e venda? Então, perceba, a recomendação ela não pode gerar também trabalho para o seu cliente. Né? Então, se você for gerar muito trabalho para o seu cliente, para o seu prospect, ele tende a indicar. Então, se você insistir muito, forçar muito e tal, falar, olha, na verdade é o seguinte, eu vou escrever um e-mail, eu vou te mandar uma mensagem, se você acredita que isso é o que eu te ajudei, recomende, passe ela para frente, mas com a sua opinião. Fala, olha, realmente o que o Juliano está fazendo é verdade, me ajudou assim, assado, cozido, e recomendo para você porque eu acho que vale a pena você avaliar. Quer dizer, chancelou o que você falou. Isso é muito diferente de simplesmente mandar um e-mail com os contatos. Tudo bem, na pior das hipóteses pode ser assim também. Busque sempre a recomendação. A recomendação, ela traz venda, ela vai trazer dinheiro. A recomendação ela é tão forte que em algumas empresas isso é meta. Eu preciso ter meta de recomendação. Eu já entendi a importância disso desde o início. Então, eu busco sempre nas minhas interações com clientes pedir recomendações. Isso, além de aumentar o meu networking, isso faz com que a mensagem da minha solução seja passada adiante de uma maneira muito mais sólida, muito mais... A indicação é aquilo que eu falei, é passar o cartão de mão para o outro, muitas vezes se perde, muitas vezes não tem o ímpeto da pessoa querer resolver o problema. A recomendação, se não for uma meta da sua empresa, coloque para você mesmo. Busque você ter uma meta de recomendações para cada cliente que você tem. A prospecção, a gente sabe que ela é difícil, então se você consegue fazer com que um cliente te recomende, quando ele te recomendou, ele já abriu um caminho enorme para você, ele já fez com que o seu trabalho fosse acelerado em velocidade máxima, né? Muito do que as pessoas fazem, elas fazem porque elas confiam no seu grau de relacionamento, no seu networking, né? Nas pessoas que vocês conhecem. Hoje em dia é muito comum, né? Você vai comprar as coisas e ver as recomendações das pessoas na internet. Se está falando bem, se está falando mal. Então não é diferente para você pedir para o seu cliente. Peça a recomendação, me recomende, né? Eu acredito que esse é um caminho que ajuda muito nas prospecções e principalmente nas vendas aí de bastante valor. Vamos para
Quarta e última pergunta que foi feita aqui para a gente discutir um pouquinho. Como falar não para o cliente sem que ele se ofenda, né? De que maneira? Qual é a melhor forma de eu falar não para o cliente? O que acontece? Por que existe essa dúvida? Quando a gente está atendendo o cliente ele já está dentro de casa, né? Já está faturando, já está consumindo seus produtos, seus serviços, mas muitas das vezes ele tem uma expectativa que você não vai conseguir atender. E aí, qual é a melhor forma de você falar que você não vai atender? Qual é a melhor forma de você passar a mensagem para o seu cliente sem que ele deixe de te enxergar, né, como consultor, que ele continue te enxergando como o solucionador, né, como a empresa parceira que está ali resolvendo os problemas dele? Sendo honesto, não tem outra resposta para isso. Eu acredito que quando você é honesto com o teu cliente, quando você é transparente com o seu cliente, de uma maneira profissional, explicando os porquês que não dá para atender aquela expectativa, é completamente plausível que você ganhe ainda mais autoridade perante ele do que o medo dele te descartar, né? A verdade é essa. Essa pergunta ela veio dentro de um contexto onde o cliente tinha uma expectativa altíssima para ser resolvido o problema dele e a empresa não iria resolver. Só que, como o problema era sério, falar não naquele momento deixaria o cliente sem alternativas. E aí passa a ser uma corresponsabilidade, né? O sentimento de corresponsabilidade sobre o problema do cliente. Mas na verdade nós temos que ter clareza, né? Se você está prestando um serviço, se você está fornecendo um produto e o seu cliente quer algo que o seu produto não faz ou que o seu serviço não entrega, você tem que explicar para ele o quanto antes, ser realmente transparente para falar não. Um cliente uma vez perguntou para mim se na minha plataforma nós fazíamos disparos de SMS. Eu trabalho com uma plataforma de atendimento, então tem chatbot, tem chat, tem gerenciamento de e-mails, enfim, hoje essa empresa que eu trabalho ela faz isso. O cliente me perguntou: Juliano, faz também SMS? Nós estamos aqui com uma necessidade absurda e eu preciso que esteja tudo integrado na tua plataforma e tudo mais. Eu falei: opa, integrado eu consigo. Mas prover o SMS não consigo, porque não faz parte da minha oferta. E tá tudo bem, né? Explicar que não faz. Muitas vezes o vendedor ele fica com medo, ou o gerente de atendimento, de sucesso do cliente, de falar ou não, mas eu recomendo que seja empático, né? É um não empático, para que você não fale não seco, fala, não fazemos e, né? Não. Se você puder ajudar, se você conhecer alguma solução que possa contribuir para que esse cliente resolva o problema dele, melhor ainda, né? Porque aí você está aumentando a tua autoridade, porque você está sendo honesto, você está sendo transparente e ainda está recomendando algum tipo de solução alternativa. Ou indicando, né? Já que a gente viu qual é a diferença entre recomendação e indicação, eu estou indicando uma solução ou recomendando uma solução. Tem as duas coisas. Para quem não viu o vídeo, começa de novo aí e vê como que a gente explicou essas duas diferenças, tá? Então, voltando aqui, falar não para o cliente muitas vezes implica em você colocar em xeque algumas decisões. Quando você está numa situação, por exemplo, onde o cliente, no meu caso, por exemplo, eu tenho alguns exemplos onde o meu cliente, ele atende outros clientes, então é B2B2B, tá bom? Esse cliente intermediário quer atender o cliente final, e o intermediário é o meu cliente, o final não é o meu cliente. Só que o que acontece? Quando esse cliente intermediário aqui, ele quer atender o cliente final, ele promete algumas coisas que não necessariamente ele consegue resolver com a minha solução. E aí ele vem desesperado porque, enfim, ele acaba prometendo por questões de fazer com que o cliente não se sinta desatendido. E aí ele fala: Juliano, eu preciso resolver essa história. Eu falo: cara,
eu não vou conseguir te ajudar, mas eu acho que você poderia resolver assim, assado, cozido. Dependendo da maneira como você coloca, isso pode causar no teu cliente um sentimento de falta de parceria. E isso tem que tomar cuidado, porque entra gestão de expectativa, entra gestão política, entra você conseguir fazer com que o cliente não considere decisões como decisões pessoais. Isso também acontece. Então, o não, quando você fala para o cliente, pode ser considerado como uma ofensa pessoal. E você tem que ter cuidado como vendedor ou como gerente do cliente de não deixar que isso aconteça. Por quê? Porque não é nada pessoal, obviamente. Mas, como você está lidando com o ser humano, quando você está lidando com outros clientes, que esses clientes precisam responder aí pelas suas necessidades, isso pode acontecer. Então, sendo transparente, honesto, trazendo argumentos, fazendo com que o cliente entenda aquele não que você está dando para ele, ajuda a resolver o problema sem que ele leve realmente para o pessoal, né? Então, muitas vezes a gente precisa trabalhar o não, muitas vezes a gente precisa trabalhar de uma maneira transparente. E aí, tem que ser esperto também, porque para cada não que você tá, é uma oportunidade que você deixa de atender. Se é uma oportunidade que você deixou de atender, concorda que você poderia considerar ou avaliar de que maneira que isso poderia se incorporar dentro do seu portfólio de produto ou serviço? Se você tiver esse mindset, você passa a ser um vendedor ou um gerente do sucesso do cliente ou um gerente de atendimento que fornece subsídios para a sua empresa prosperar, crescer, inovar e trazer novidades de maneira periódica. Então, o profissional que está na linha de frente, né, e seja um gerente de sucesso do cliente, um vendedor e tal, ele tem condições de ser insumo para a área de inovação, ser insumo para a área de desenvolvimento de produtos dentro da empresa que trabalha. E esse mindset, muitas vezes as empresas não têm isso estruturado ou que coloque isso como um job description do profissional, né? Isso não é uma tarefa do cliente, do gerente de sucesso do cliente ou do vendedor, levar insumos para a área de produtos. Mas não tem como negar que quanto mais você está na linha de frente, mais você tem a oportunidade de ser o consultor do seu cliente. Sendo o consultor do seu cliente, ele invariavelmente vai se aconselhar contigo. Se aconselhando contigo, você tem a oportunidade ou de aumentar as suas vendas ou de alimentar o seu portfólio de produtos e serviços dentro da empresa que você trabalha. Então, eu acredito que com essas 4 dúvidas aí a gente possa ter dado um passo a mais, evoluído sobre a nossa maneira de trabalhar o cliente. Foram 4 perguntas que eu respondi aqui no vídeo. Então, primeiro, como ajudar o meu cliente sem ser chato? Como vender sem passar ansiedade? Como adquirir ou conseguir indicação e recomendação e respondendo a diferença entre indicação e recomendação? E por último, como eu responder para o meu cliente falando não sem que ele se ofenda, né? Então, qual é a melhor forma de falar não para o meu cliente? Tá? Com essas 4 perguntas aqui, eu acho que a gente consegue ajudar bastante. E deixe seu comentário. Queria saber se você falou não para o seu cliente alguma vez, qual foi essa experiência, qual foi o resultado disso, se você aprendeu alguma coisa com isso e como foram as próximas vezes que você falou não para o seu cliente. Tá? Deixa seu comentário, eu vou ter o maior prazer aqui em responder, em discutir contigo, em conhecer a sua história dessa que você falou não para o seu cliente, tá bom? Deixa seu comentário de novo e se inscreva no meu canal. Não esqueça de ativar o sininho aí para receber as notificações do YouTube. Assine lá também o Facebook e o Instagram, tá bom? Me siga nessas redes sociais para a gente se manter conectado, tá bom? Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por ter ficado até aqui comigo. Eu sou muito grato aí e com essa audiência até o final, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.